Paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Vamos tratar então da palavra de Deus. Já está aí a projeção, por favor. Vamos compartilhar uma palavra que Deus me deu algumas semanas atrás e me impactou, mexeu bastante comigo. É um texto bastante conhecido, né? Se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 7. Eu estive falando sobre isso no Brasil, mas a cada vez que eu tenho pensado sobre esse texto, eu tenho aprendido mais e Deus tem me desafiado muito. E a minha oração é que Deus possa estar te desafiando também nessa noite de uma maneira especial. Lucas 7, nós vamos ler do verso 36 ao verso 50, ok? Está aí na projeção? Vamos ver se a gente consegue avançar juntos. Ok, diz assim, vamos ler juntos lá. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Hoje nós vamos estudar um pouquinho, aprender um pouquinho sobre esses dois personagens, a pecadora e o fariseu. Duas vidas diferentes, duas atitudes diferentes em relação a Jesus e dois destinos diferentes. Mas antes da gente entrar, eu vou fazer uma menção sobre a questão do seminário e também outra coisa. O ano passado eu passei orando, pedindo, Deus, abra portas para que ministeriais, para que o teu chamado possa estar fluindo. E realmente, de uns tempos para cá, Deus tem aberto essas portas. Eu creio que alguns irmãos já estão, inclusive na área da internet. Será que eu estou apertando errado? Travou aqui. Se puder avançar. Eu sei que rede social é um local de muito narcisismo, de muita coisa desse tipo, mas Deus me colocou no coração de estar, tanto no Instagram como no Facebook, compartilhando algumas coisas ministeriais e para abençoar pessoas. Então, se você de alguma maneira tem interesse, usa, né? Segue, então fica esse convite. Eu estou sempre publicando algumas coisas lá, às vezes algumas mensagens que têm sido pregadas no Brasil, algumas palavras curtas. É meu convidado de participar da rede social. E junto com isso, nós vamos ter no dia 10 e 11, né? Sexta e sábado, já de maio, o seminário de liderança. Eu dei um pouquinho de aviso na semana passada, só queria enfatizar em algumas coisas. Se você está em algum tipo de relação de liderança, eu creio que você vai aprender coisas úteis para ti. Quais são as relações de liderança? Se você faz parte de uma família, eu creio que você vai aprender. Se você tem algum tipo de trabalho, eu creio que você vai aprender. E se você, de alguma maneira, faz parte de uma igreja, eu creio que você vai aprender alguma coisa. Então, fica o convite, vai estar sendo divulgado, eu creio, no próprio grupo da igreja, e a gente vai estar aqui 7 horas, bastante intensivo, baseado no mestrado que eu fiz aqui. Para mim foi muito importante, e a minha alegria vai ser poder compartilhar alguma coisa que te ajude também na tua vida, para que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Mas vamos avançar para o principal, que é a palavra de Deus, que ela é capaz de nos transformar, de nos mudar. Esse texto que nós lemos fala de um momento de refeição, um momento de um jantar, um momento de comida. Deixa eu te dar uma frase, não sei se você concorda comigo. Comer é muito bom. Senti que o pessoal, alguns devem estar de jejum aí, mas comer é muito bom, né? Eu, de uns tempos para cá, alguns irmãos sabem, eu me meti a entrar na cozinha. Eu não sabia fazer um arroz, eu digo, isso é uma vergonha, né? Camarada desse barbado. E, gente, que coisa legal é começar a cozinhar. E até porque eu descobri que é uma maneira de você, realmente é um ato de amor pelas pessoas. Às vezes eu tenho a chance de convidar algumas pessoas e eu fico pensando, poxa, eu vou fazer isso aqui para o fulano, para a fulana gostarem daquilo. Também, se a gente não gosta, a gente cospe, a gente faz um monte de coisa. Estou brincando, isso é brincadeira, né? E essa atitude, o momento da refeição é especial. Primeiro porque
Quando a gente está comendo, a gente está sustentando o nosso corpo. A gente está colocando energia para dentro da gente. É algo fundamental. E, além da comida, eu fui percebendo, tanto na Bíblia como na convivência, que com quem a gente come também é algo muito importante. Porque se o alimento fortalece o nosso corpo, as pessoas com que a gente convive fortalecem a nossa alma, formam a nossa alma. Tanto é que estudiosos dizem que as 5 pessoas, que nós, em 2 anos, vamos ser o resultado das 5 pessoas com quem mais a gente convive. Por isso a gente tem que estar convivendo com gente que nos bote para cima e não nos coloque para baixo, que nos ajude a desenvolver aquilo que Deus tem para a gente. E, sem dúvida, o Espírito Santo é uma dessas pessoas que a gente precisa estar junto dele o tempo todo para que ele nos esteja aproximando mais de Deus. E na Bíblia, quando a gente vai ver, nós vamos perceber que os momentos de refeição que se fala na Bíblia são valiosos, são preciosos. Se você vê quando a questão da comida, preparar comida, tem a ver com isso. Quando Noé saiu da arca, ali depois daqueles dias do dilúvio em que ele ficou lá, a Bíblia diz que ele fez um holocausto, sacrificou ali um animal, botou fogo naquela carne, e a Bíblia diz que Deus sentiu o aroma agradável. Olha a revelação, Deus gosta de churrasco. Quantos glorificam, César, né? Eu fico muito contente por isso. Mas não somente isso. Se você vê Jesus, nós tivemos celebrando domingo passado a Páscoa, os momentos que antecederam aquele dia mais difícil no qual Jesus foi ferido, foi crucificado por nós. O que ele fez? Ele pediu para os seus discípulos organizarem um jantar, uma ceia. Era a ceia da religião judaica, da Páscoa, mas ali no meio daquela comunhão, comendo, bebendo, ele foi abrindo o coração dele. Se você vê aí o livro de João, a partir do capítulo 13, é o maior relato nos evangelhos de Jesus abrindo o seu coração, revelando coisas para os seus discípulos. Por quê? Porque o momento da gente comer e com quem a gente come é algo bastante importante. Agora, dependendo do lugar que você está, com quem você está acompanhado, vai haver algum tipo de protocolo que você deve seguir, né? Eu não sei vocês, mas às vezes quando eu estou sozinho, não tem ninguém, eu como de qualquer jeito. Mas se é um jantar, sei lá, de negócio, alguma coisa, gente, tem que ser tudo na finesse, é ou não é verdade? Direitinho. Se você vai convidar, né, a namorada para sair, alguma coisa, ou a esposa, você não vai querer passar vergonha, é ou não é verdade? Lembra daquele filme As Branquelas, né? Uma hora que quem já viu o filme lembra como é que é, né? A menina quer dar um despinte no camarada que convida ela para sair, ela come de uma maneira grossa, repugnante. Existe um protocolo para a gente se comportar. E antes da gente entrar na palavra em si, eu me lembrei agora de uma história de um prefeito que era do interior de um estado do Brasil, e ele não era muito estudado sobre esses protocolos, sobre etiqueta. E ele foi convidado para a capital para um jantar no palácio do governador. E ele começou a ficar nervoso, porque o jantar ia ter outros prefeitos, iam ter autoridades, uma coisa chique, e ele não sabia como se comportar muito bem. Mas ele teve uma excelente ideia. Ele disse, já sei, eu vou falar com aquele empresário que já morou fora do Brasil, que é daqui da cidade, que entende disso, e vamos ver qual é a dica que ele me dá, vai ver, ele me ensina como é que eu faço. E quando ele foi conversar com o empresário disse, não, prefeito, tem uma saída muito fácil. É o seguinte, você senta, você olha o que as pessoas estão fazendo e você só vai repetindo. Se eles pegarem o último garfo, você pega o último garfo. Se eles pegarem o guardanapo, você pega o guardanapo. Se eles cortarem desse jeito a carne, você... E ele pensou, está certo. O prefeito foi para o jantar, semanas depois, encontra novamente o empresário, e o empresário pergunta, e aí, como é que foi, prefeito, o jantar? Ele disse, rapaz, que conselho maravilhoso você me deu. Eles pegavam um garfo, eu pegava o garfo, eles comiam uma coisa, eu comia, e fui seguindo, graças a Deus deu tudo certo. Aí o empresário falou, deu tudo certo, não teve mesmo nenhum probleminha. Aí o prefeito parou um pouquinho e disse, olha, eu vou te confessar uma coisa. No final, eles serviram os negócios assim, dentro de uma caixinha roliça, assim, pequena, uma coisa bem fininha. Eu só consegui comer 5 daquilo. Ele confundiu os palitos de dente, gente, com comida. Não soube o protocolo, não entendi o que estava acontecendo e me mandou 5 palitos de dente para dentro da barriga. Mas esse caso que a gente está vendo não teve palito de dente,
Era um jantar dentro daquele período de 2000 anos atrás. E ao contrário dos restaurantes aos quais nós vamos hoje, ou ao contrário das nossas mesas, nas nossas salas de jantar, assim que chama, né? Nas nossas copas cozinhas, a maneira como os convidados se acomodavam no jantar dessa época era diferente. Eu consegui encontrar na internet essa imagem que nos dá um pouquinho da ideia. As pessoas, elas estavam como que deitadas, inclinadas na direção de onde estavam os alimentos, dessa forma, né? Lá no Pará, eu sou de Belém, para quem não sabe, o açaí para a gente é uma das coisas que a gente mais come, né? É mais comum. E é engraçado que venderam uma ideia para o resto do mundo e para o resto do Brasil que açaí é energético. Potoca, gente. Açaí é para você comer e dormir até dizer chega. Eu fico imaginando a gente com uma sala de jantar dessa no Pará, você come um açaí com a farinha baguda, uma tapioca, um peixe, um camarão, e dali não precisa, olha que maravilha, não precisa nem se levantar da mesa, já dorme ali mesmo. Eu acho que o pessoal daquela época era até mais esperto e inteligente que a gente em alguma coisa. Mas esse jantar foi promovido por uma pessoa relevante dentro dessa cidade pela qual Jesus estava passando. A Bíblia diz o nome dele era Simão, e ele tinha uma característica, ele fazia parte de um grupo religioso de destaque, de importância daquela época. É bem verdade que com o passar dos tempos, e até pela maneira como Jesus tratou esse grupo, a palavra, o nome desse grupo ficou com uma má reputação. Ele era um fariseu, fazia parte dessa seita, desse segmento dos fariseus, que eram pessoas que naquela época eram importantes. E ele chega e chama a Jesus para jantar na casa dele. Quando você vai ler o livro de Lucas, Jesus, a partir do capítulo 4, começa a sua atividade ministerial. Ele passa pela tentação no deserto, quando Satanás aparece para ele e tenta o fazer pecar. E logo depois disso ele vai para uma sinagoga, e os teólogos que estudam dizem que ali ele faz o manifesto da carreira dele, o manifesto da missão dele aqui. E nesse manifesto ele lê o capítulo 61 de Isaías e diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos. Ele vai falando aquilo, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável, o ano da salvação do nosso Deus. Jesus tinha uma missão, libertar todos os que estavam oprimidos pelo mal, pelo diabo, aqueles que tinham cegueira em relação ao físico, mas também em relação à vida, e porque ele veio proclamar o ano de salvação. Ele veio dizer, arrependei-vos porque chegou o reino de Deus. É um novo momento de Deus se relacionar com a humanidade, e eu sou o Filho de Deus que estou vindo aqui para fazer essas coisas. E quando ele começa, depois disso, a manifestar o poder de Deus, ele começa a curar enfermos, ele começa a expulsar demônios. Aqui nesse capítulo você vai ver que nessa cidade, ao chegar, uma cidade chamada Naim, tem uma mulher viúva que perdeu o filho, e ele ressuscita o filho da mulher. Gente, ou melhor dizendo, se a mídia divulgasse os milagres de Jesus, certamente muito mais gente estava procurando ver o que Deus está fazendo. O pastor Miguel e eu tivemos com um pastor hispano uns dias desses. O ministério desse pastor estava comentando um testemunho de uma criança que ressuscitou, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso não se divulga por aí, porque nós vivemos num mundo cujo sistema não quer a glória de Deus. Mas nós conhecemos pela palavra e pelo Espírito Santo que o nosso Deus é poderoso. E quando Jesus começou a fazer essas coisas, começou a chamar a atenção. CNN, Fox, todo mundo foi para... Claro que não, né? Mas a conversa começou a correr, e as pessoas começaram a ir atrás de Jesus. E eu creio que nesse processo, esse homem que era um fariseu, era um religioso, ele disse, eu quero saber de Jesus. Os fariseus, esse grupo começou a se formar aí pelo final do cativeiro judaico na Babilônia, ou quando eles regressaram de volta para Judá. E eles tinham o seguinte pensamento, nós fomos levados cativos, nós passamos um tempo de exílio, porque nós pecamos contra Deus. Tudo aquilo que desde Moisés ele tinha nos alertado que nós não devíamos fazer, nós fizemos todo o contrário. E por causa disso Deus cumpriu a sua promessa, que nós seríamos espalhados pela terra. E quando eles voltam, os fariseus pensam, nós pecamos,
Sofremos as consequências e fomos espalhados. Verdade. Eles disseram, pois agora nós vamos ser intensos, nós vamos ser radicais na obediência aos mandamentos, porque se nós obedecermos, nós vamos ser restaurados àquela grande glória de Israel, da época de Davi e da época de Salomão. E eles começaram a ser tão intensos nisso, que eles começaram a exagerar na mão. E eles começaram a fazer um bando de lei que nem era preciso. Eles começaram a ir além do que a palavra dizia, e eles começaram a se apegar mais nos seus próprios mandamentos de homens, e eles começaram a perceber que demonstrar santidade dava um status para eles, né? As pessoas diziam, lá vem o santo fariseu. Naquela época, volto a dizer, uma palavra boa. Eles gostavam de orar nas esquinas, gostavam de ter essa atividade religiosa. E Jesus acabou indo contra isso, condenando que eram práticas que não eram autênticas diante de Deus. Eles eram pessoas que acreditavam na ressurreição, acreditavam em milagres, acreditavam em anjos, diferente de um outro grupo, que eram os saduceus, que eram mais incrédulos nesse sentido. Tinham outro tipo de mentalidade. E eu creio que Simão, ao ver tudo, ouvir falar de tudo o que estava acontecendo, disse, eu vou chamar Jesus para saber se é o Messias, saber, de repente eu vejo algum milagre, de repente alguma coisa acontece. Essa foi a mentalidade e convida para esse momento de refeição. Pelo contexto, parece que Jesus foi para esse jantar, não estava acompanhado dos seus discípulos. E ali, de repente, estão dessa maneira, inclinados, comendo. Gente, e na hora de comer é uma coisa agradável, né? A gente ri quando está com os amigos, a gente quer que tudo aconteça da melhor maneira possível. Só que um imprevisto terrível acontece no meio do jantar desse homem. Simão toma um susto, que enquanto eles estão ali, entra uma mulher no recinto onde eles estão, na casa dele. E olha, não era só uma mulher qualquer. A Bíblia não fala do início do jantar, como é que Jesus chegou, alguma coisa assim, mas fala da entrada. Se você está aí com a sua Bíblia, né, mostra a partir do verso 37. E ela chega naquele lugar, procura onde Jesus está, você viu ali como era a mesa, e ela ataca os pés de Jesus. Ela vai até os pés de Jesus, e essa mulher começa a chorar, mas começa a chorar muito. Começa a regar os pés de Jesus com lágrimas. Irmãos, choro é constrangedor, é ou não é verdade, em geral? A gente não, nas nossas culturas como um todo, a gente não lida muito bem com choro. Se você está conversando, imagina você está num jantar na sua casa, com alguns amigos, aí uma pessoa começa a chorar. O ambiente fica pesado, sim ou não? Imagina que a gente está numa reunião de trabalho, e ali, por causa de um momento de estresse, uma pessoa começa a chorar. O ambiente fica pesado. E começa, então, aquele momento, aquele jantar, essa mulher começa a chorar nos pés de Jesus. E ela não está contente só em chorar. Ela levou um vidrinho com ela, de um perfume. Ela abre esse perfume caro, e ela começa a botar nos pés de Jesus, passar nos pés de Jesus. E não contente, ela vai além, pega o próprio cabelo dela. Imagina a cena, gente, no jantar. E começa, no meio de choro, de lágrima, de soluço, ela começa a usar o cabelo dela para enxugar os pés de Jesus. Simão olhou aquilo ali, eu creio que ele se sentiu muito abalado, porque o programa dele para o jantar tinha ido para o espaço, foi perdido ali. Agora, para piorar, essa mulher não era uma mulher qualquer. Essa mulher, ela era bem conhecida. E ela era conhecida porque ela tinha uma reputação. Para você ver que até no relato aqui que Lucas faz, e Lucas era bastante criterioso, né? Ao escrever, o evangelho dele é extenso, cheio de detalhes. Ele fala o nome de Simão, mas essa mulher, o nome dela nem é mencionado, mas é mencionada uma característica dela. Diz assim, certa mulher da cidade, uma pecadora. Aquela mulher era conhecida pela reputação ruim que ela tinha, horrível reputação, no meio dos judeus que estavam aí na casa de um fariseu que valorizava a santidade, valorizava as coisas religiosas, entra uma pecadora. E eu confesso para vocês, eu fico pensando, como é que Simão, sendo tão santo, né, deixou a pecadora entrar na casa dele?
E aqui eu vou abrir um parênteses, vocês esqueçam o que eu vou falar. Será que Simão tinha culpa no cartório com essa mulher? Porque senta a pecadora, eu digo, tira ela daqui, vai embora. Mas ele deixou, ela entrou e ficou ali. Não sei se ela frequentava a casa em outros horários. Uma mulher pecadora, fechou o parênteses. Essa palavra pode ser interpretada como uma pessoa marcada por vícios. Ela era caracterizada por uma prática constante de coisas que eram pecados. E pecado é algo que desagrada a Deus. Ao ponto que ela não tinha um nome reconhecido, era só o apelido. E eu fiquei pensando, digo, gente, é engraçado, né? Nos nossos processos, vivendo em sociedade, aqui ela era chamada de pecadora. Eu fico pensando, quais será que são as nossas características que são tão fortes que se tivessem que chamar a gente por um adjetivo, qual será o adjetivo que nos chamava, hein? Você já pensou nisso? Será que vamos me chamar de, o legal? Tem gente rindo aí? Não, esse ali, eu vou chamar ela de acrente. Vou chamar ela de oração. Será que, como nos chamam, são coisas que estão glorificando a Deus, ou será que são coisas que estão, na verdade, desonrando o propósito que Deus tem na nossa vida? Nesse caso aqui, a mulher tinha algo negativo. A característica dela era algo negativo. E voltamos para a situação, ela chora. Gente, choro é o que é chamado de um efeito fisiológico do nosso corpo, no qual é feita uma produção muito grande de lágrimas. E as lágrimas é algo que é produzido naturalmente pela gente. As lágrimas são produzidas nas glândulas lacrimais, justamente para lubrificar o nosso olho, para ele não ficar seco. Né? É água, sais minerais, proteínas e gordura que faz parte disso. Todo o tempo a gente está com lágrimas, essa substância, esse líquido está lubrificando. Só que coisa interessante é o choro. Existem momentos que nossa alma, o nosso lado psicológico, as nossas emoções, elas tomam um volume, uma dimensão tão grande, por causa de algum gatilho, por causa de algum motivo, que as nossas emoções, que são invisíveis, que estão na nossa alma, elas impactam o nosso corpo e elas fazem essa glândula produzir uma quantidade imensa de lágrima. O choro é uma manifestação única de como as nossas emoções conseguem impactar o nosso corpo. Eu tive há uns meses atrás pregando, aprendendo a chorar como Jesus. E o próprio Jesus chorou, em momentos que a alma dele foi tão impactada que o corpo manifestou. E uma das vezes ele chegou até a suar junto lágrimas, suar sangue, por causa da intensidade do que estava acontecendo. Eu não sei vocês, mas eu, quando choro, é porque é um motivo que tem muito importância. Na verdade, eu vou colocar de outra forma, eu choro muito, mas os choros mais intensos são porque são coisas de valor que acontecem, que estão envolvidos. Às vezes, quando a gente perde um parente, às vezes uma dificuldade, uma surpresa negativa, alguma coisa, abala o nosso emocional. E, às vezes, também existe o choro da alegria, né? Quando a gente está tão contente com algo que começa a transbordar. As nossas emoções se manifestam dessa maneira. Eu, às vezes, estou assistindo propaganda de margarina com a família feliz, tomando café da manhã, eu choro. Que coisa linda isso, né? E choro. Até, não posso ir para qualquer filme, senão vou passar vergonha no cinema. Alguém já disse que o choro é uma fala, uma tentativa de fala da nossa alma para tentar comunicar alguma coisa importante. E essa mulher chorava intensamente. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre ela, eu fico pensando em Jesus. Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, estava com a mensagem de Deus. Eu, se fosse Jesus, quando essa mulher começasse, eu soubesse que ela era pecadora, começasse a chorar no meu pé, beijar meu pé, eu ia falar, sai, pecadora, sai para lá, está queimando meu filme. Que história é essa de querer ficar... Não é assim, às vezes, gente, a gente não quer, às vezes, dar atenção com aquilo que talvez seja negativo para a gente. É interessante que Jesus não teve esse tipo de atitude. Aquela mulher reconhecida por todos como pecadora, como gente de má reputação, começa a chorar no pé dele, começa a beijar os pés dele, começa a jogar perfume, e ele está bem com isso.
não foi o que aconteceu com o fariseu. Porque Jesus, e aí guarda na sua mente, Jesus sempre vai ter uma resposta de amor e de perdão para as pessoas que se aproximam dele de coração aberto. Jesus, não importa a situação que você esteja, Jesus sempre vai olhar e ele vai ter uma saída, uma mudança, uma transformação. Foi para isso que ele veio ao mundo. Ele disse: vinde a mim, vós cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esse é o Jesus que veio ao mundo. E mais, ele foi na cruz morrer para que a morte não tenha poder na tua vida, nem na minha vida. Jesus sempre vai ter uma esperança, sempre vai ter uma palavra de transformação, como a gente vai ver. Mas a nossa natureza humana, e muitas vezes a nossa maneira religiosa de ser, vai querer fazer diferente. E olha o que aconteceu nessa história aqui. Simão, se você olha no verso 39, quando Simão vê que Jesus estava confortável, não estava chutando a pecadora, que estava chorando e beijando o pé dele, Simão fica escandalizado. Escandalizado é uma palavra bem de crente, né? Jesus se escandalizou, Jesus ficou chocado. E ele diz assim, não diz que a Bíblia não diz que ele fez, mas foi parecido. Ele disse, olha o que a Bíblia diz assim, quando o fariseu viu o que, né, disse consigo mesmo, se esse fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher, porque ela é pecadora. Nesse pacote aqui, Simão diz, sabe o que? Esse Jesus não passa de uma farsa. Eu pensava que ele era alguém de Deus, mas na verdade, olha aí, ele permite que gente pecadora se aproxime dele, que gente pecadora o toque. E sabe o que acontece? No verso seguinte, Jesus começa a responder o pensamento de Simão, porque Simão não falou isso. Aqui diz que ele disse consigo mesmo. Você costuma falar com você mesmo? Claro, todos nós conseguimos, a gente costuma fazer. Às vezes eu faço as coisas e digo, ei, César, pelo amor de Deus, te manca, rapaz. Simão falou com ele mesmo, disse, isso aí se fosse profeta, gastei meu dinheiro nesse jantar. Que frustração, aqui. Aí Jesus sabe na mesma hora, Simão, aí ele começa a partir do verso 40. Eu tenho um negócio para te falar. Aí diga, mestre. E ele começa a contar uma parábola. A gente não leu por causa do tempo, mas eu vou contar aqui para vocês. Depois você pode ler na sua casa. Ele fala, uma parábola é uma história sobre um homem que tinha duas pessoas devendo para eles. E Jesus fala, ele diz, um devia 500 denários e outro 50 denários. Havia uma dívida de 500 e uma dívida de 50, né? Uma coisa assim. Nos valores de hoje, é como se a primeira dívida fosse $85 e o outro uma dívida de 8,50. E esse homem que esses dois outros deviam para ele, disse assim, quer saber? Eu vou perdoar essa dívida de vocês. E abriu mão. Contou a história a Jesus, e Jesus pergunta para ele, Simão, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é que vai amar mais esse homem que perdoou a dívida? O que devia 8,50 ou o que devia $85? Vamos ver vocês, gente. Vocês acham que quem vai amar mais, quem devia $85 ou 8,50? Ô, gente, vamos lá, me ajuda. Quem devia? Quanto? 8. Nós temos Sherlock Holmes no nosso meio, né? E Simão foi o que respondeu. Eu digo, olha, o que Simão diz no verso 43, eu tenho para mim que é aquele a quem mais foi perdoado. E Jesus fala para ele, olha, tu julgaste bem, tu entendes de matemática. E aqui, Jesus começa a fazer um contraste sobre duas coisas, sobre dívida e sobre amor. E a primeira coisa que queria chamar a atenção de Jesus para Simão era de quem experimenta um perdão muito grande, vai ter um amor, uma gratidão muito maior. Jesus, na verdade, ele estava querendo ir para o senso comum, ele estava querendo apelar justamente para essa questão da resposta do que o fariseu tinha dito, para tentar levar ele a entender da onde aquela mulher vinha, qual era a realidade de vida que ela levava,
E por que ela estava manifestando um amor tão intenso e tão grande? Em contraste com aquele homem que se achava fariseu, que achava que guardava tudo, que dava dízimo até do cominho, que era santo, que talvez não se sentisse com uma necessidade de ser perdoado, de ser transformado, e porque não precisava de perdão, não se achava em dívida, não se achava em gratidão ao ponto de expressar amor. Só que tem uma coisa interessante aqui. Jesus vai mostrar a realidade verdadeira do que estava no coração dessas duas pessoas. Quando você vê um pouquinho mais adiante, Jesus diz assim, ele volta para a mulher, depois que Simão faz esse comentário, no verso 44, ele disse, ok, Simão, agora deixa eu te fazer uma coisa, eu contei essa historinha, vamos trazer essa historinha para a vida real. Tu está vendo essa mulher aqui? E ele vai literalmente dizendo, eu entrei na tua casa e tu não me destes água para os pés. Ela, porém, com lágrimas, regou os meus pés e o enxugou com seus cabelos. Eu já mencionei aqui em outras vezes, na Páscoa do ano passado, nós fizemos aquela cerimônia de lava-pés. O que acontecia naquela época? Nós não tínhamos pavimento, nós não tínhamos asfalto, nós não tínhamos esse tipo de rua que nós temos hoje. As pessoas que se deslocavam do lugar para o outro iam de sandália pela terra. E eu detesto ter areia e poeira no meu pé. E o costume, a etiqueta, uma maneira de você honrar um convidado, é quando esse convidado chegava na tua casa, você mandava o teu servo ir com uma bacia d'água e, olha, limpava os pés daquela pessoa. Gente, não é gostoso quando lava os pés, né? O pé está sujo assim, parece que já valeu o banho. Só que Simão, que convidou o mestre diz assim, quando eu entrei aqui, tu não me recebeste dentro do protocolo correto. Tu não me honraste como se eu fosse um visitante especial para ti. Porque eu cheguei, tu não providenciou água. Essa mulher, ela sente ser perdoada de uma dívida tão grande que ela não quis se preocupar com água. Ela veio e chorou, ela lavou meus pés com as próprias lágrimas e mais enxugou com os próprios cabelos. Irmãs que estão aqui, vocês que gastam esse absurdo de dinheiro com cabelo que eu sei que gasta. Ó Deus revelando. Você imagina a cena, o pé estava com poeira, com terra. Aí a pessoa chorou. O que acontece líquido com terra? Lama. Quantas aqui gostariam de pegar esse seu cabelo bonito que você passou, todo esse tempo que você passou antes de vir, e meter ali para enxugar o pé de Jesus? Sinceramente, não. Irmãos, maridos, mande suas esposas para o salão de beleza. Não vão dar glória, gente? Não. Acho que ficaram pensando que ia mandar lavar o pé, né? Não. Gente, aquela mulher se despojou do que era precioso para ela. A Bíblia não fala que o pecado dela era ligado, por exemplo, à área de prostituição, mas imagina se fosse. O cabelo era uma maneira, né, de se tornar atraente, mas ela abriu mão daquilo, ela tinha um senso de que devia tanto e que foi perdoada de tal maneira que o amor dela não conseguia ser controlado. Você está entendendo isso? Jesus continua cutucando o fariseu. No verso 45 ele diz assim, Simão, Jesus fala, eu entrei na tua casa e tu não me beijaste, mas essa mulher, desde que eu cheguei, ela não para de me beijar os pés. Gente, era um costume nessa época, o beijo no pé, alguns judeus, gregos e romanos, era uma demonstração extrema de reverência, de referência a essa pessoa. E mais, quando uma cidade era conquistada por algum exército, essa atitude de se humilhar e beijar os pés era reconhecer, você me conquistou a minha cidade, exerce poder sobre mim, eu estou debaixo do teu controle. Você está entendendo isso? Era costume o beijo, você recebe um convidado, você dá um beijo. Eu lembro a primeira vez que eu fui para a Argentina, e lá o pessoal, né, dá aqueles beijos. E, irmãos, eu fiquei com a cara pinicando de beijar tanto baixo barbado. Né? Que negócio assim. Não é nosso costume, né? E você fica, é um, é dois, é uma coisa assim. É um costume. Simão, que se achava o tal, fariseu, muito santo, não beijou Jesus.
a atitude dele, ao recebê-lo na sua casa, eu não vou beijar. Não demonstrou uma verdadeira honra. Essa mulher estava beijando os pés. Honra máxima e como dizendo, tu me conquistaste, eu sou tu agora, Jesus. Não para por aí. Jesus quer levar um pouquinho mais. No verso 46 ele diz o seguinte, eu cheguei aqui, tu não ungistes a minha cabeça com óleo, mas ela ungiu os meus pés com unguento. Mais um costume daquela época. Quando a pessoa vinha dessa jornada, se deslocava muito, estava cansado. E ungir com óleo, alguns deles eram caros realmente, era para restaurar o frescor na pessoa. Você sabe esses lenços umedecidos assim? É lógico que não é um banho, mas cá para nós, você pega um lenço daquele e dá uma boa, uma passada, não dá uma refrescada? Era algo nesse sentido que deveria ser feito quando se tem um convidado honrado. Mas Simão não honrou a Jesus dessa maneira. Já a mulher não. Ela estava com esse perfume, com esse unguento num vaso de alabastro, uma espécie de uma pedra, de um mármore, de uma cidade. E aquilo caro, ela chegou e usou aquilo para cultuar Jesus. O sentido tão grande para ela, Jesus valia tanto, que ela não derramou na cabeça. Ela não se sentiu nem tão digna de honrar a cabeça do Senhor Jesus com esse perfume. Ela ficou no pé e derramou aquilo precioso diante do Senhor Jesus. E Jesus, no verso 47, começa a fazer uma conexão de perdão de pecados com a expressão da gratidão. Eu quero dizer uma coisa, isso aqui estava acontecendo na cidade de Naim. Como eu falei, Jesus, nesse capítulo, ressuscita o filho de uma mulher. Você imagina a notícia que ia correr? Assim, muita gente, as coisas, né? Depois Jesus ainda manifesta, expulsa demônio, cura pessoas para os discípulos de João Batista saberem que ele era o Messias. Eu acredito que essa mulher, ela soube de Jesus. Talvez ela tivesse estado presente num desses momentos que Jesus fez, esses milagres, irmãos. E eu creio que a fé brotou no coração dela. Essa mulher ela foi intencional, ela planejou, ela arquitetou essa demonstração intensa de honra e de adoração a Jesus. Porque sabe o que ela foi? Ela foi na casa dela, ela pegou o perfume, e eu acho que a vida dela, irmãos, se coloca no lugar dela. A reputação dela era queimada na cidade. Eu creio que as pessoas de bem não queriam se aproximar dela. Ela vivia uma realidade de desprezo. Mas ela conseguiu ter a visão que Simão, que era fariseu religioso, conhecia os mandamentos, não teve. Ali estava o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo impactou de uma tal maneira que ela disse, eu quero honrar esse Jesus. Porque algo está acontecendo dentro de mim, uma transformação está acontecendo dentro de mim. E ela foi e pegou o que ela tinha de precioso e disse, onde é que ele vai estar? Qual é a agenda dele hoje à noite? É na casa do fariseu, não importa. Eu vou lá e eu vou entrar, porque algo mudou a minha vida. Algo mudou a minha vida. Eu estou sendo perdoado de muita coisa, só eu sei a carga de pecado que eu tenho carregado até hoje. Eu não consigo resistir, eu preciso adorar, eu preciso manifestar a minha gratidão, portanto, pela dívida que me perdoou, que não foi 500 denários. Porque a palavra de Deus diz que não foi com coisas perecíveis como ouro ou prata, que nós fomos resgatados do nosso vã procedimento, nos legado pelos nossos pais, mas foi pelo sangue precioso do Cordeiro Jesus. Ele pagou o mais caro por nós, para poder nos resgatar. E é interessante que Jesus... Ele fala no verso 47, por isso que eu te digo, os pecados dessa mulher são perdoados. E olha, ela muito amou, ela muito ama. Deixa eu te falar uma coisa. Apesar de Jesus ter usado essa provocação, quem ama mais? Quem perdoou 500 ou 50? Na lógica humana, sim, 500 vale mais, eu vou ter mais gratidão do que 50. Mas deixa eu te falar, tratando de pecado, tratando de novo nascimento, não existe pecadinho pequeno nem pecadão. Todos nós temos em Cristo a possibilidade de sermos perdoados dos nossos pecados, é um preço que nós jamais poderemos pagar. Você está entendendo que a nossa dívida para com o sacrifício de Jesus é imensa e nós nunca poderíamos pagar? Isso está claro?
Muito perdão Jesus nos deu. Agora, quando a gente pensa naquela equação, anterior, se a nossa dívida ela é absurdamente grande, deixa eu te fazer uma pergunta, como deve ser o nosso nível de amor e gratidão? Eu quero dizer uma coisa para você, assim, que é um desafio para mim. Entenda que se você recebeu o perdão dos teus pecados, é uma dívida que você nunca poderia pagar. E se não existe um amor explodindo dentro do teu peito, que te leve a querer honrar a Jesus de uma maneira intensa, tem algo nessa equação que não está batendo. Tem algo que não está totalmente afinado dentro da proposta de Deus. Porque talvez a gente pense, poxa, eu tenho saúde, eu não fui como essa pecadora, eu nunca fui ladrão, nunca fui isso. Não importa. Nós tínhamos 2 destinos, vida ou morte. O preço do sangue de Jesus vale para a pior pessoa que existe no planeta Terra hoje e vale para aquele que é mais bem visto pela sociedade. Você está entendendo isso? Não é as nossas obras, pastor Miguel estava pregando sobre isso um dia desse, o melhor que a gente pode fazer diante de Deus são trapos de imundície. Ou, não, na verdade, acho que foi o pai da Poliana que pregou sobre isso. Não adianta. A nossa dívida, a dívida que Jesus pagou por nós, nós nunca poderemos pagar. Isso significa que o nosso Deus espera de nós um amor, uma gratidão, e eu te diria mais, um nível de adoração, que eu ouço dizer que muitas vezes eu não tenho dado, e talvez a gente não tenha dado para Deus. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que aconteceu aqui nesse caso? Havia uma mulher que chegou diante de Jesus. Ela era pecadora, mas ela teve uma experiência transformadora. E essa mulher que chegou pecadora e reconheceu o nível de perdão, ela se tornou uma adoradora. Enquanto nós tínhamos um homem que era religioso, que chegou a Jesus, convidou Jesus talvez para discutir religião, mas se demonstrou alguém que não acreditou em Jesus. E quem não acredita na pessoa de Jesus, não acredita em Deus. Quem não acredita em Deus é um ateu. Você consegue entender isso aí? E o ateu, ele não tem amor por Deus. O ateu, ele não honra a Deus. O ateu, ele não adora o Senhor Jesus. Enquanto que aqueles que sabem que foram perdoados profundamente, eles vão ter um senso de gratidão e vão querer viver a vida deles para honrá-lo em espírito e em verdade. Eu preciso rapidamente mencionar, para você entender bem o que é essa história de espírito em verdade, eu queria muito entender, em João capítulo 4, verso 23 e 24, Jesus está ali, na região samaritana e vem uma mulher conversar com ele, também era uma mulher pecadora, e Jesus faz uma revelação das mais profundas que já fez. Ele disse, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai busca para o adorar. E eu ficava pensando, Deus, eu preciso entender o que é espírito em verdade. O que é espírito em verdade? Eu via, eu li as coisas, não é isso. E realmente, pela Bíblia, pelo Espírito Santo, e buscando um pouco mais, eu consegui entender o que é espírito em verdade. A adoração em espírito em verdade. A adoração em espírito, gente, diz respeito ao nosso contato com o Deus que é espírito. Quando nós estamos orando, falando com Deus, nós estamos nesse contato com o Deus espiritual. É uma adoração em espírito. Se eu estou aqui cantando e louvando pelo que Ele fez, é uma conexão com Deus que é Espírito. Se eu estou levantando as minhas mãos e cultuando a Ele, isso é uma adoração ao Deus que é Espírito. E Deus quer que a gente o adore assim. Que quando a gente chegar aqui nesse culto, como o pastor falou no começo, a gente extravase, mas extravase a nossa gratidão para Deus. Porque se nós formos perdoados, tem amor aqui dentro. Se nós formos perdoados, talvez a cultura queira nos fazer estar tímidos. Eu acho engraçado. Aí eu fico pensando como é que é na hora que o nosso time faz o gol, ou que a seleção brasileira faz o gol, Jesus merece uma adoração muito mais intensa do que quando o nosso time faz o gol. Você concorda comigo?
Nós precisamos começar a aprender a expressar isso, porque é mandamento bíblico. Essa é a adoração em espírito. Quando a gente, digamos assim, é o que a gente faz na igreja. Entrar em contato com Deus, que é espírito, cultuá-lo. Mas existe uma adoração em verdade. Quando Jesus fala em João capítulo 17, santifica-os na... A tua palavra é a verdade. Significa que adorar em verdade, gente, preste bem atenção, é a gente entender que tudo que está na palavra de Deus, nós devemos colocar em prática diariamente, 24 horas por dia. Porque o costume religioso, como o de Simão, como o dos fariseus, como dos hipócritas, é fazer um momento de adoração em espírito. Eu vou todo domingo para a igreja, e ali eu faço adoração em espírito, eu canto, eu dou oferta, eu ouço. Mas quando a gente sai aqui da 850 Venice Boulevard, eu esqueço de completar a adoração em verdade, que é colocar em prática a palavra. Você está entendendo isso? Em espírito é isso aqui. Em verdade é colocar isso em prática. E aí aquele desafio, se a gente nem conhece a palavra, como a gente vai conseguir colocar isso em prática? E sabe o que acontece? O pai está procurando. Já pensou Deus lá, né? Deixa eu ver hoje aqui. Espera aí. Opa, encontrei um ali. Porque o que é fácil, você não precisa procurar, né? Se eu dissesse aqui, gente, procura um brasileiro aí. Era fácil encontrar? Claro. Mas se eu dissesse, procura um peruano aí. Já era mais difícil. Se eu dissesse, procura um... Sei lá, gente, me ajuda aí. Um chinês. A gente vai ter que revirar a igreja aqui, né, para encontrar. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito só, em espírito e em verdade. Para a gente chegar aí, nós temos que ter essa atitude dessa mulher, reconhecer, Deus, eu fui perdoado. E se você está aqui hoje, e talvez seja frequentador de igreja, ou sei lá, veio pela primeira vez, o evangelho é que Jesus morreu por homens e mulheres pecadoras, para que possa acontecer uma transformação na tua vida, e você poder ter contato com Deus de novo, adorá-lo em espírito, e viver uma vida de adoração em verdade, todo o tempo da tua vida. Porque quem faz isso vai, depois que terminar essa nossa vida física aqui na terra, nós vamos continuar tendo essa adoração com o nosso Deus que está no céu. Porque se a gente não experimentou isso, a gente pode ser como Simão, conhecedor, religioso, de uma religião, mas isso não vai fazer sentido, porque a diferença vai ser nós sabermos que fomos perdoados, e por causa desse perdão, amamos a Jesus. E por causa desse amor, honramos a Jesus. E por causa desse amor, nós adoramos a Jesus. Como fez aquela mulher? E eu vou completar, eu falei um pouco que às vezes por questão cultural, por questão psicológica, e até por questão de erro de ensino em muitos lugares, as pessoas acham que cultuar a Deus tem que ser uma coisa assim, muito mental, quando a própria ciência mostra que nós somos indissociáveis, a nossa alma, do nosso lado, da intensidade das nossas emoções. Quem já ouviu falar, por exemplo, de inteligência emocional, né, e estudou um pouquinho disso, sabe que as emoções são indissociáveis. Você não consegue ser racional sem emoção, não existe isso. Nós precisamos fazer como salmista, de dizer, Senhor, eu vou te louvar com tudo que eu tenho. Meu corpo, a minha alma, e apresentar diante do Senhor, bradar e expor o meu louvor àquele que age em meu favor, àquele que me abençoa. Então, eu quero te desafiar biblicamente, em nome de Jesus. Nós precisamos ter essa atitude. Hoje, se por acaso você não reconhece que nunca teve essa experiência, é o momento de dizer, Jesus, eu quero experimentar esse perdão na minha vida. E se você já teve experiência, é o momento de dizer, Jesus, eu quero ser um adorador em espírito e em verdade. A minha vida toda, não só na igreja. Quando eu estiver na igreja, eu vou ser intenso.
Eu vou celebrar mais forte do que qualquer outra coisa que eu celebre na minha vida, porque o perdão que tu me deste eu nunca poderia pagar. E quando eu estiver fora da igreja, eu vou viver a verdade da maneira mais intensa, porque tu procura adoradores que te adorem na prática da verdade. Vou te convidar para fechar os olhos, vou te convidar para ir ouvindo uma música, e enquanto a música vai tocando, uma música que fala sobre isso. Eu quero que você reflita sobre a tua vida. Pense em como está, quem somos nós, quem sou eu perante Jesus. Eu chego diante dele reconhecendo que sou pecador, mas para ser transformado e tomar uma atitude de um adorador, ou eu chego numa atitude de achar que eu sei tudo, que eu posso tudo, que eu tenho tudo, e por causa disso eu não preciso reverenciar, eu não preciso ser intenso na minha adoração. A última coisa que eu quero te dizer, antes da gente orar, é que porque Deus te ama, muitas vezes e Deus me ama, Ele nos permite passar por dificuldade, para que a gente seja confrontado com as nossas limitações. E aí a gente corre para Jesus. Fecha teus olhos, fale com Deus nesse instante. Dá para aumentar um pouquinho mais? Se você se sente como adorador, adore a Deus nesse instante, cultue a Ele. Adore a Ele, comece a expressar a tua gratidão. No exemplo que nós lemos, entrega o teu perfume de adoração a Jesus. Entrega a tua adoração ao Senhor, deixa ela subir como um incenso, como um perfume. Sharadakasuri kantarabanava cheia namahas. Se você não experimentou o perdão de Deus, invoque Ele nesse instante. Não importa a dimensão do pecado. Até se você se acha muito bom, você precisa do perdão de Deus. Deus quer te transformar num adorador, numa adoradora. Vá adorando a Deus, deixa fluir esse incenso. Senhor, nós te cultuamos nessa tarde, nessa noite. Tu fizeste por nós o que ninguém poderia fazer, Senhor Jesus. E nós queremos te reverenciar com o que nós somos, com tudo que nós temos. Se você quiser tomar uma atitude, um posicionamento de adoração diferente, ficar em pé ou se ajoelhar, fica à vontade. Esse espaço é um local para nós cultuarmos a Deus. Recebe-me, Senhor. O Senhor Jesus vai receber o perfume da tua adoração, as lágrimas que saem do nosso rosto. Agradeça o perdão de Deus na tua vida. Agradeça de onde Deus te tirou e onde Ele te colocou. Se você puder em adoração ficar de pé. Se você já aprendeu e pode cantar isso, dizendo eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Enquanto a música vai tocar, fecha os olhos, vamos orar. Se você nunca teve um encontro com Deus, se entregue agora ao Senhor Jesus. Experimente o que aquela mulher experimentou e a vida dela nunca mais foi a mesma. Isso é o que Deus tem para nós, transformação, santificação, para nos transformar em adoradores. Pai Santo, te damos graças,
por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós queremos te pedir, nos transforma em adoradores, em espírito e em verdade. Conduz a cada um de nós, Senhor, a desfrutarmos dos privilégios que nós temos, o acesso ao Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo que foi derramado. Recebe a nossa adoração nessa noite. Que a semente da Tua palavra esteja nos desafiando, Senhor, a sermos como aquela mulher. Que a gente não retenha, que a gente não prenda, que a gente não sonegue nenhuma adoração a qual o Senhor merece, nenhuma atitude de louvor, nenhuma ação de graça, mas que a gente deixe fluir, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Tu és digno de muito mais do que nós podemos te oferecer, porque Tu pagaste um preço muito maior do que podemos pagar, Senhor. Mas gera em nós, Senhor, esse amor, essa gratidão, esse sentido de adoração, para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos, Senhor. Assim seja, em nome de Jesus.